Olá, boa noite. Há poucas semanas da Páscoa, o Ponto de Vista faz uma pergunta. Você consegue resistir a uma caixa de chocolate? Para alguns, o aroma, o sabor, a cor, a forma e o tamanho levam a uma atração quase fatal. E a pessoa acaba passando dos limites. A caixa dura menos de 30 minutos. E não há como explicar a sensação de prazer. Uns comem chocolate quando estão tristes porque querem ficar alegres, ou talvez recordar alguns bons momentos. Outros, na felicidade, comem chocolate para comemorar. E você, o que faz? Compulsão por chocolate, este é o tema do programa de hoje. Que pensando nos deliciosos ovos de chocolate, branco ao leite, amargo ou crocante, que muitos vão ganhar na Páscoa, recebe Otacílio Albuquerque, que é médico cirurgião, e Ana Lígia Lins, especialista em nutrição funcional, e que vão dar algumas dicas sobre quem come chocolate e só para quando acaba. Boa noite, obrigada por terem aceito o convite. E doutora Otacílio, eu lhe pergunto, compulsão por chocolate, trata-se de uma doença? Na verdade, o termo compulsão, ele pode ser aplicado não só a chocolate, quando falamos de alimentação, mas em termos de distúrbios psiquiátricos, a compulsão ela pode ser por outras modalidades, como para jogos, a compulsão alimentar. Dessa compulsão alimentar, podemos traçar um paralelo diretamente para o chocolate. O chocolate, como compulsão alimentar, é real, ele existe. E a grande preocupação disso é que essas pessoas, elas não só vão ficar saciadas, elas não só vão ter prazer, elas vão se tornar no futuro obesas. Porque a pessoa que vive comendo chocolate a vida toda, essas pessoas, antes de ser tratada, elas precisam entender que, mesmo com o tratamento psiquiátrico, elas precisam entender que isso vai levar a uma obesidade. Então são duas coisas importantes. Primeiro, eu preciso detectar quando que a pessoa sabe, quando que ela pode ter consciência de que ela é compulsiva por chocolate. O fato dela comer chocolate todos os dias já significa uma compulsão? Na verdade, quando você faz alguns atos repetidos e que leva a uma ansiedade, a angústia maior, e na tentativa de vencer aquele obstáculo você não vence, isso é o que nós chamamos de compulsão. Isso acontece para o jogo, isso acontece para outras áreas. No caso da alimentação é exatamente isso. Tem pessoas que são compulsivas por alimentos. Essas pessoas têm alguns transtornos hoje na nutrição que é dividido. Tem um transtorno alimentar noturno, tem um transtorno alimentar por conta de alguns elementos especiais. No caso, o chocolate é um deles. Tem que procurar mesmo um psiquiatra, Ana Lígia, não tem um jeitinho de tentar substituir esse chocolate por alguma coisa talvez mais saudável, né? Para não chegar a esse ponto. Existem vários tipos de chocolate que poderiam ser de forma saudável. Agora, quando você fala que é um transtorno, ou seja, que eu já tenho uma patologia, uma doença, é como o doutor colocou, eu preciso de um acompanhamento. Agora, eu posso não drasticamente tirar esse indivíduo que tem uma compulsão por comer chocolate e dizer que ele vai comer zero. Eu posso ir substituindo. Hoje a gente já sabe que eu tenho chocolates saudáveis. Então, o que a gente chama de um chocolate saudável? Aquele que tem um teor de cacau maior. Porque qual é o problema do chocolate? E pessoa que tem compulsão por chocolate. O cacau, né, o composto que vem desse fruto, ele é benéfico para a saúde. Só que com a tecnologia foi se modificando o produto. Então hoje a gente tem chocolate de várias composições, que como o chocolate branco não tem nada de cacau, tem zero. Então o que constitui um chocolate branco? Gordura normalmente proveniente do leite, que é uma gordura saturada, eleva o colesterol, então seria ruim para a saúde. E os chocolates que têm um teor de cacau maior. Isso sim traria um benefício. Então eu posso até com esse paciente que tem uma compulsão, para não ser tão drástico, ir migrando do tipo de composto que ele vai comer e até para ser bom para a saúde. Então, na realidade, aí nós temos ainda mais dois problemas. Porque um é você ter o tratamento, o acompanhamento de um médico, aí no caso tem que ser realmente um médico psiquiatra, e o outro é a questão da saúde. Para quem gosta de comer chocolate, adora comer só chocolate branco, de chocolate e cacau não está comendo nada, só gordura. Nada, só gordura. Na verdade, historicamente, a descoberta do chocolate
Tudo isso iniciou aqui nesse território, ou seja, na América. Na América do Sul. Foi chegando os colonizadores, os exploradores, principalmente os espanhóis, e eles detectaram que aqueles que moravam ali, ou seja, os índios, e de uma casta especial, ou seja, os mais nobres, eles tomavam uma solução e tomavam alguma coisa que era interessante. Interessante em termos de satisfação, mas não era todo mundo que fazia uso daquilo, era uma casta só, os grandes, as lideranças talvez. E aí essa população começou a conviver e aí foi se adaptando e foi tomando, mas só que era muito ruim, porque o que é que eles faziam? Eles pegavam o cacau, ou seja, a semente, eles fermentavam quando colocavam no sol, aquilo se transformava em algo mais duro, eles trituravam e misturavam com água ou com qualquer outra solução e tomavam aquilo. Aquilo era muito ruim, amargo e não prestava. Então, vários colonizadores não queriam tomar aquilo. Mas outros começaram a tomar e viu que tinha satisfação e aquilo foi levando para a Europa. E lá na Europa, eles começaram a juntar essa história toda e começaram a colocar os ingredientes e outras tornar aquilo substâncias. química, a química real. Então, quando você pega o cacau e você encontra a massa de dentro e você tem a semente, aquela semente é a que vai se transformar no chocolate. Mas você pode misturar aquilo tudo, fermentar e você vai produzir muito mais açúcar. Ou seja, aquilo vai ficar mais rico em carboidrato. É uma forma também. Lá fora, lá na Europa, eles começaram a trabalhar isso. Então, teoricamente, se você pegar o chocolate, teoricamente ele poderia ter assim, 60% de carboidrato, 30% de gordura e 15% de proteína. Claro que o chocolate tem muito mais substância, tem substâncias que ativam o nosso sistema nervoso, elas trabalham nas neurotransmissões neurais, elas são substâncias tipo a cafeína, que elas estimulam também. Por isso que tem aquela questão assim, que às vezes a pessoa que come chocolate coloca, agora eu estou satisfeita. Então você fica, não, eu estou ativa agora, já comi uma barrinha de chocolate, um bombom, alguma coisa, já estou pronta para trabalhar. Porque, pessoal, existe isso, porque existem essas composições. Agora, é como a Ana Lígia falou, você quando trouxe para a Europa, a química começou a entrar e a imperar. E aí você começou a tirar algumas coisas do real chocolate e colocar outras substâncias dentro. E começaram a dar um jeito melhor. Por exemplo, isso bateu na Suíça e os produtores lá da Nestlé começaram a misturar logo com o quê? Com leite condensado. E melhorou muito o sabor. E aí aumentou a quantidade de calorias e aí vai por aí pela frente. E aí a doutora Ana Lígia fala. Ele tem vários fatores que fazem essa sensação, né? Complementando a história que ele contou, a casta ainda relatava que essa bebida era um pouco afrodisíaca, né? Porque a gente tem realmente neurotransmissores que levam essa informação direto. E ainda tem um certo romantismo, a história do chocolate. A gente, então, tem vários fatores nele que pode se determinar estimulante. A gente tem um pouco da cafeína, o próprio valor energético, né? O valor calórico que a gente chama, então dá energia, a gordura que é proveniente, por isso que a gordura nos alimentos dá sabor. Então, quando eu falo que um chocolate branco tem mais gordura, por isso que muita gente faz, eu prefiro o chocolate branco. Ele tem mais palatabilidade, mais sabor. E ainda eu tenho alguns compostos fenólicos. E é o que faz mais mal. E ainda tem alguns compostos fenólicos que também são estimuladores desses neurotransmissores que dão essa sensação de prazer. Então, é sim comparado com uma sensação de prazer plena quando você come um chocolate, ainda mais para o compulsivo. Agora, a maioria das pessoas não assume, não reconhece. E diz, não, eu sou compulsivo por chocolate. Não, eu gosto de comer chocolate, como chocolate todos os dias, mas eu não sou. E aí? Mas, Eliane, quem é que quer ser considerado um doente psiquiátrico? Mas as pessoas hoje têm medo de você falar, você precisa ter um acompanhamento no psiquiatra. Não, eu não sou doido, não sou louco. Porque existe Só que existem desinformação. Falta informação, como você bem colocou, mas também há o risco. Porque hoje nós temos um grande número de pessoas diabéticas e que nem sabem, né, que são diabéticas. Aí elas podem ser compulsivas por chocolate.
Na verdade, e aonde isso vai dar? Esses compulsivos, eles vão se tornar doentes de outras doenças, que não a doença psicopsiquiátrica. Eles vão se tornar obesos, e esses obesos vão se tornar hipertensos, e esses hipertensos vão ter a apneia do sono, e esses eles vão ter outras doenças circulatórias, como edemas, varizes, vão ter doenças do refluxo, e vão ter uma série de doenças e que vão terminar em obesidade mórbida. Esse caso, a gente deve sempre considerar e tentar passar isso para a população. É claro que é melhor a gente dizer para a população, de uma maneira clara, que você pode até comer chocolate. Agora, que tipo de chocolate você vai comer? Então, você tem que ter informação. E essas informações são informações puramente do ponto de vista nutricional, que nós não estamos acostumados a falar em nutrição. Nós estamos acostumados a falar em alimentação, comida. Nós comemos, nós não nos nutrimos. E para falar de nutrição, nada melhor. Mas olha, essas dicas, essa orientação é daqui a pouquinho. E eu pergunto, será que dependendo da quantidade, da hora, do sabor, o chocolate faz mal ou pode até ajudar a emagrecer, né? Para aquelas pessoas que estão sendo preocupadas com os quilinhos a mais que ganham na época do ano da Páscoa. Isso depois do comercial. A gente volta já já. Compulsão por chocolate, este é o tema do Ponto de Vista de hoje, que recebe o Tacílio Albuquerque, médico e cirurgião, e Ana Lígia Lins, que é especialista em nutrição funcional. Ana Lígia, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é a nutrição funcional. Então, a nutrição funcional, ela é um benefício a mais que o alimento traz para o indivíduo. Então, são alguns compostos que foram sendo descobertos com o avanço da ciência, que além de nutrir, como foi colocado, ele traz um benefício a mais. Então, a gente tem vários. Hoje é o que mais se fala. A gente fala de linhaça, alho, tomate, ômega 3, que viria também um pouco da linhaça, dos peixes. Então, são esses benefícios a mais que esses compostos, que não necessariamente trariam valor calórico, fazem à minha saúde. Então, e trazendo isso para o chocolate, como a doutora Tacílio estava colocando no primeiro bloco, né? Hoje, gente, nós ficamos muito preocupados em comer, em se alimentar, mas não em se nutrir. Aí entra a nutrição funcional. E como é que isso funciona com relação ao chocolate? Então, é como eu comentei. Quando a gente indica um composto para fazer benefício, primeiro eu tenho que olhar para o indivíduo como um todo, né? Ele tem que estar adequado. Então, eu preciso entender se ele realmente precisa, se faz bem, se alimentar é um ato de prazer muito grande. Então, por que eu vou privar se eu posso manter na alimentação de forma saudável? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou indicar um chocolate que seja melhor para a saúde dele, mas mesmo assim, ele precisa entender que se ele exagerar, isso também vai trazer um mal, também vai ganhar peso, também vai para uma obesidade mórbida, como já foi colocado. Então, o que é o exagero? Dá para poder, por exemplo, assim, eu tenho o costume de toda noite comer um chocolate. Isso não significa que eu seja compulsiva. O fato de eu comer todas as noites um chocolate, seja em barra, se você não conseguir... ou um pedaço de bolo de chocolate, necessariamente não precisa ser o chocolate em si. Então, o bolo de chocolate que leva o pó, ele quase não tem cacau, então não seria tão indicado. Ele tem mais carboidrato, ele tem mais açúcar, né? Então, não seria uma forma saudável. Agora, o fato de você comer toda noite já não classifica você como compulsivo, a não ser que você não consiga resistir ao consumo disso. Você fica ansiosa para dormir porque tem que comer aquele chocolate, você precisa fazer o consumo daquele alimento. Ou então ali na gavetinha, no armário, no quarto, eu já tenho uma caixinha de chocolate, um pacote, né, de chocolate, e eu sei, toda noite eu só durmo depois que eu comer. Já começa a ser uma doença se você começa a ficar ansioso, tenso, né, não consegue pensar em outra coisa a não ser consumir aquele alimento. E isso serviria para qualquer um, mas a gente está falando especificamente de chocolate. Então, como ser uma forma mais saudável? A gente indica que se fosse apenas para ter o benefício melhor para a minha saúde, que ele tivesse no mínimo 50% de cacau, né, na sua constituição. Bom, nós já sabemos que o chocolate branco não é recomendado. Existe um chocolate que a gente pode dizer assim, não, eu posso comer
primeiro, não vai fazer mal. Ou essa pessoa que sabe que é compulsiva, se ela está tentando, se ela não quer procurar um psiquiatra, mas ela está tentando melhorar a saúde dela, que tipo de chocolate que ela pode comer? O que a gente indica é com no mínimo 50% de cacau. Quanto mais cacau, melhor. Mas como foi colocado, o doutor Otacílio, quanto mais cacau, mais amargo ele fica. Então, realmente, ele não tem o sabor doce que a gente encontra em outros chocolates. Isso é um pouco da rejeição que os indivíduos têm. Não vou comer tanto chocolate amargo porque não é o mesmo gosto, não tem o mesmo sabor, porque buscam, na realidade, o sabor e não o benefício que ele poderia trazer. Mas, no mínimo, 50% de cacau. Hoje, no mercado, a gente já tem vários tipos, vários fabricantes, várias marcas. O importante é que se leia o rótulo para entender. É muito... Doutora Otacílio, o senhor gosta de chocolate? É compulsivo por chocolate? Não sou compulsivo por comida nenhuma. Não, ainda bem. Apesar de comer todas as comidas. É. Entendeu? E Annalise, você? Não, também não. Não sou compulsiva por chocolate. E esse chocolate que é feito em casa, né? Muitas vezes a gente compra ou aprende nos cursos, faz esse chocolate. Seria uma forma da pessoa, porque eu falo assim, se é difícil a pessoa que é compulsiva procurar um psiquiatra, então vamos cuidar da saúde, tentar melhorar, evitar algumas doenças, como o senhor já bem colocou no primeiro bloco. Normalmente não, porque infelizmente esses chocolates que são vendidos têm muita gordura saturada, tem muita gordura trans, que a gente fala muito hoje que é ruim. Por quê? Para dar aquela cremosidade que eu tenho no produto, para poder trabalhar domesticamente, então fazer o famoso chocolate caseiro, eu preciso de um teor maior desse tipo de gordura que não é boa para a saúde, para ele dar essa forma que eu consiga trabalhar. Então esses também não serão tão saudáveis. O segredo está na química. É. Então, a gente tem que deixar bem claro que, às vezes, a gente pensa que problemas simples, eles são simples de serem resolvidos. Mas os problemas simples, eles são extremamente complexos, porque por detrás existe uma indústria. E essas indústrias, elas têm alta tecnologia. E essa alta tecnologia faz com que os alimentos recebam formas, recebam cores e recebam um paladar, um gosto, que faz agradar as nossas papilas gustativas. Aliado a isso, existe por detrás uma mídia, uma informação que vincula aquele ato a um algo de prazer e de algo de muito bom. E que aquilo fica na nossa memória, principalmente na memória dos mais jovens, dos adolescentes. Então, se você perguntar a um menino de escola, você quer levar para lanche o chocolate ou uma frutinha? O que é que ele vai responder? Chocolate. Claro que ele vai responder o chocolate. O chocolate além de ter essa capacidade de ativar alguns neurotransmissores, ela traz algo de prazer. E se você vincula isso a uma mensagem subliminar, psicologicamente, que aquilo vai lhe causar um bem maior, é claro que aquilo ali capta rapidamente. Nosso enxerto fica logo cheinho daquilo e aquela informação é melhor. Aquela da comida, da fruta, da verdura, aquilo não traz nada de bem, só a conversa mole dos pais dizendo. E quando os pais dizem, e eles dizem só por dizer, porque eles mesmos não fazem. Se não vejamos, eles vão para um supermercado. E o que é que eles compram? Eles compram os biscoitos, eles compram o chocolate, todos os produtos quimicamente, que foi trabalhado de uma maneira química e que foi trabalhado de uma maneira midiática para fazer a satisfação do ser humano enquanto visor, enquanto vê, enquanto assiste, enquanto gosta, enquanto vai se tornar pleno. Veja só. Isso é que nós compramos e levamos para nossa casa. Então, a nutrição é fundamental que possa entrar nesse meio e dizer exatamente o que está acontecendo. Hoje a gente vê, as pessoas já começam a falar em gordura, começam a falar em gordura trans, gordura saturada, não saturada, sódio, teor de glicose. Isso é ótimo. Todos os alimentos deveriam vir cadastrados com isso. Mas isso é uma luta, e é uma luta grande, de grandes indústrias. O que acontece?
a formação do paladar, ela vem da criança, né? Então, desde o aleitamento materno, que tem um teor de sensação de doce muito pequeno. Então, se desde criança ele já não mamou, eu quando começo a introduzir os alimentos, eu coloco muito açúcar, né? Eu dou muito carboidrato simples, ou a quantidade aumentada de carboidrato, que criança vai querer realmente uma fruta? Que criança vai querer um legume, uma verdura? Então, a importância do paladar não é só quando ele está no adulto. Existe uma estatística para que a gente possa dizer assim, tantos por cento da população, ou tantos por cento das pessoas, enfim, elas são compulsivas por chocolate? Não. Não Sabe por quê? existe Porque isso. até para admitir que eu tenho uma compulsão é difícil, foi como a gente colocou. Então, você chegar a admitir que você tem essa compulsão, até no tratamento, às vezes, no atendimento, a gente até tem o diagnóstico que ele tem uma compulsão, mas ele próprio não aceita e você vai tentar tratar de uma forma que ele não perceba, ou que você consiga lidar com o paladar dele sem direcionar. Você é um compulsivo, né? E como fazer com que essa pessoa que de repente está nos assistindo e se identificou, mas que não vai assumir, né? Fazer com que ela tenha consciência, que ela ou procure um médico psiquiatra, né? Mas que ela possa tentar reverter essa situação. É duro, mas é verdade. A primeira coisa que essas pessoas, que a gente pode fazer para que elas possam entender, é que ela faça primeiro uma consulta a uma nutricionista. Verdade. Porque a nutricionista, ela vai fazer perguntas simples e vai pegar o perfil alimentar deste paciente. Porque muita gente faz as coisas e acha que estão fazendo as coisas mais certas do mundo. Diz, não, eu engordo porque eu não como nada. Eu não como nada, absolutamente nada. Mas como é que você come? O que é que você come de manhã, na hora do lanche, jantar, paraná, paraná. Então ela faz aquilo e ela percebe o padrão alimentar. Então vai ver, esse é um beliscador, esse é um glutão, esse tem mais aderência para carboidratos, que tipo de carboidrato, e vai por aí. Então, a partir daí, a nutricionista institui uma forma, uma dieta para que ele possa seguir. E aí vem aquela história. Você foi, começou a fazer, relaxou e vai por aí. É muito complicado. Agora, fica um recado, porque às vezes, por exemplo, quando chega agora na época da Páscoa, né? Vem, o casal tem um filho. Aí o pai dá um chocolate, a mãe dá um chocolate. Ou se o casal dá um chocolate, mas aí vem os avós, né? Aí comprei aqui um ovo de Páscoa, tá aqui. Aí vem, a criança ela fica cercada de chocolate. Isso está errado. É. Porque essa criança, ela é uma candidata a ser uma compulsiva por chocolate. É. Ou então, outros problemas de saúde, ou engordar com tanto chocolate. Então, às vezes, até a própria compulsão é uma carência de nutrientes. A gente tem vários tipos de compulsão, não só por chocolate, que é exatamente isso. O seu organismo sinalizando que está faltando alguma coisa, mas que você acha que está comendo bem. Então, a fazer o acompanhamento para fazer esse diagnóstico é extremamente importante. E na criança, além disso, ainda tem, né? Eu tenho que abrir o ovo de Páscoa porque tem um brinquedo dentro. Então, o fato de abrir, ele vai querer comer. Então, ele abre todos os ovos que ele ganhou para ver os brinquedos e para consumi-los. E isso acaba tendo uma demanda muito grande em um curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo. Veja, o nosso tempo assim, ele passa muito rapidinho, mas antes da gente encerrar o programa de hoje, eu queria saber. A gente já sabe que o chocolate amargo é o que faz menos mal, que tem mais cacau. Mas existe uma hora do dia e uma quantidade de chocolate que a gente pode comer, né? E que não engorda. Então, precisa avaliar individualmente. Mas o que recomenda-se? Normalmente, ao cair da tarde, que é o horário que a gente tem alguns hormônios que tem a queda e que você tem mais compulsão por comer, seria interessante consumir esse chocolate amargo nesse momento. Cada indivíduo, ele normalmente tem uma hora que oscila um pouco, mas gira em torno de 4, 5 horas da tarde, que é o horário que a gente tem mais vontade de comer doces. E a quantidade é uma quantidade pequena. Para lhe dizer uma quantidade específica, precisa avaliar individualmente, né? Mas sempre lembrar que aquilo ali não vai ser uma refeição, vai ser apenas algo que eu vou consumir para me dar um pouco de prazer. Um recado para as pessoas que estão comendo chocolate aí, que vão comer chocolate, mexendo com a autoestima desesperadamente, doutora Alticene. Eu acho que o grande recado que a gente dá é que chocolate é bom. Como muitas coisas na vida são boas. O que a gente tem que ter é sempre a ideia de que qual é o limite. Claro que não pode ser o limite de uma caixa toda. A doutora falou muito bem aqui, quando você quebra o chocolate, você obrigatoriamente vai comer.
Por quê? Porque tem ali o presente para ele tirar. Então, o que é que a gente tem que ter? Cautela. Cautela e entender que comer é bom. Agora, tem que se nutrir antes de comer. E não ter medo de procurar um psiquiatra. De jeito nenhum. É verdade. Faz bem. Faz bem. Doutora Tarsílio, Ana Lígia, e muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que a gente possa se encontrar novamente, não só para falar, né, sobre compulsão por chocolate, mas outros assuntos, e que é importante as pessoas estarem alertas, né, nesta época que a gente é uma correria do dia a dia, a gente já se alimenta mal e está sempre comendo, tem sempre um chocolate na bolsa. E vai terminar... Obeso. Que é pior. Que é o pior. O Ponto de Vista chega ao fim, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar enviando uma pergunta ou então até sugerindo um tema para o nosso programa. Os nossos contatos, facebook.com/programa Ponto de Vista, ou então pelo Twitter. Você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite para você, um excelente domingo e até o próximo fim de semana.